Deus os abençoe, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais essa oportunidade para meditar, falar das Sagradas Escrituras e compartilhar convosco o que Deus tem colocado no meu coração para que isso acrescente a sua fé, que possa te aproximar cada vez mais de Deus. Esse é o meu desejo, né? Servir de incentivo para a tua comunhão com Deus, a tua comunhão com a palavra. Sempre lembre de nós nas vossas orações, também estarei orando por vocês. Desde já agradeço vossa audiência, agradeço o apoio e a cooperação neste trabalho, também as palavras de apoio, isso nos ajuda muito, e saber que está sendo de bênção para alguém esse simples e humilde trabalho. Gostaria então, irmãos e irmãs, de abordar aqui este tema. Creio que falamos, né, anteriormente a respeito da unção, de trás da pregação. A sua unção fala sobre você, como o profeta nos mostrou ali nas citações que eu usei. E seguindo agora para este assunto aqui, a noiva terá de ser a palavra, conforme a mensagem do profeta William Branham e a Bíblia. É inegável que a noiva terá que ser a palavra, que ela é parte da palavra, que ela é uma parte de Deus. E por isso, ela pode ser a palavra, e por isso ela será a palavra. Até porque, como nós vamos vendo, Deus vai levar parte de si mesmo. Deus vai levar, Deus vai vir buscar o seu corpo, que é Cristo. Ele vai vir buscar parte de si. E como será? Aí vem a pergunta. A noiva terá de ser a palavra, e como será? Será através de algum ensinamento, de algum grupo da mensagem? Temos aí tantos grupos na mensagem, com vários ensinamentos diferentes, com várias doutrinas, com várias interpretações diferentes. Como essa noiva será a palavra? Ela tem de ser a palavra. E sabemos que o ensinamento, ele interfere muito a respeito da pessoa, do indivíduo, da igreja ser aquilo que precisa ser, estar preparada ou não. Sabemos que o ensinamento tanto te coloca, te posiciona, te introduz, como ele também lança tropeço para ti. Temos o exemplo de Balaão, falso profeta. Tínhamos o verdadeiro profeta Moisés, levando o povo para a terra prometida, e tínhamos o falso profeta com um falso ensinamento, lançando tropeço, impedindo o povo de chegar à terra prometida. Então sabemos que o ensinamento ele é determinante para isso, já que a noiva precisa se tornar a palavra. O ensinamento vai fazer muita diferença para que esse indivíduo alcance, se torne isso ou não, para que ele se torne apenas um membro de igreja ou um membro do corpo de Cristo. E a partir daí, de tornar um membro do corpo de Cristo, de tornar membro da igreja de Cristo, aí nós temos então essa possibilidade desse membro do corpo de Cristo chegar a ser noiva, porque como o profeta nos mostra, a noiva é tirada de dentro da igreja. É claro que, como nós vamos ver aqui, existe algo determinante, que é eleição, predestinação. Não tem como, mesmo com o ensino verdadeiro, mesmo com 100% da palavra, mudar a semente. O sol
não muda a natureza da semente. A chuva não muda a natureza da semente. Então nós vamos ver aqui, vendo aqui pelas Escrituras, que isso tem dois lados da moeda. É preciso o ensinamento correto, mas também é preciso a semente, essa semente ter sido a semente de Deus, ter sido predestinada, eleita para ser parte dessa noiva. A leitura aqui, irmãos, João capítulo 15, se vocês quiserem abrir aí nas suas Bíblias, é bem conhecido também essa escritura, mas para nós darmos início a este assunto, é uma escritura bem propícia para isso. Jesus diz assim, a partir do verso 1: Eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Depois nós vamos conectar essa escritura com Mateus capítulo 13, que é a parábola de semeador, que encaixa perfeitamente neste assunto. Claro, através da mensagem do profeta, fazendo essa conexão, mas vocês vão perceber como isso está bem ligado. Percebem Jesus dizendo que o que não dá fruto, o Pai corta, que ele já corta, elimina. E todo que dá fruto, ele ainda poda para que dê mais fruto ainda. E vocês vão ver a conexão com a parábola do semeador, que tem terra que produz 30, tem terra que produz 60 e tem aquela que produz 100. E sabemos que aquela que produz 100 é a noiva, é aquela que produz a totalidade da palavra, é aquela que realmente chega à plenitude, à revelação completa. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. É interessante que João, em suas cartas, ele fala muito isso, como eu li em uma das lições passadas, o apóstolo João falando, permaneceis nele e ele permanecerá em vocês e tal. Vemos que João enfatiza muito isso, porque ele ouve, né, do próprio Jesus falando isso. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, e se não permanecer na videira. Então, aqui Jesus já fala, eu sou a videira. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Então, nós não podemos dar fruto por si mesmo. Por isso essas igrejas estão mortas espiritualmente, esses indivíduos estão mortos espiritualmente, porque estão tentando dar frutos de si mesmo. E o que Jesus fala aqui? Todo que dá fruto, ele poda. Mas o que não dá fruto, ele corta. Então, estamos vendo aí vários ramos, vários galhos sendo cortados da videira. Várias pessoas sendo cortadas, porque não estão dando frutos. E lembrando, mais um assunto que conecta a isso estamos vivendo nos dias da chuva seródia e chuva temporã. Chuva de ensinamento e chuva de colheita. Vem a chuva de ensinamento e depois vem a chuva de colheita. Estamos vivendo agora no momento de colheita. Colher o quê? Esses frutos. Estamos na estação que exige que nós manifestemos agora os nossos frutos. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Então, se eu apenas permaneço a um grupo, a uma placa, a um tabernáculo, a um ministério, se eu estou apenas enxertado numa igreja, e mesmo aqui,
enxertado na videira, Jesus, através desta mensagem, através desse alarido, foi enxertado nele, mas se não está produzindo frutos, o que Jesus disse? Ele corta. Então não basta só estar enxertado nele. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aí está aqui o segredo. Precisamos estar nele, ele em nós, e assim nós daremos frutos. Porque nós não temos vida de si mesmo. Nós só podemos fazer alguma coisa através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Aí as pessoas estão rejeitando o Espírito Santo, estão rejeitando a vida dele e querem operar através de si mesmos. Como estávamos aqui meditando acerca da unção por trás da pregação. Aí se aquela unção não é do Espírito Santo, não vai produzir esses frutos. Então você percebe a seriedade daquele assunto? Se este mestre, se este pregador, se este pastor não está em Jesus Cristo, Jesus Cristo não está nele, ele não vai produzir os frutos. E o que ele está emitindo para as pessoas é morte. Só há vida em Jesus Cristo, nessa árvore da vida. Se eu não estou nesta árvore da vida, eu não posso produzir frutos e, portanto, eu vou emitir morte. Eu não vou transmitir vida, eu vou transmitir morte. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados. Olha o que vai acontecer. Lançados ao fogo e queimados. Aí é grande tribulação e etc. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Então, permanecer em Jesus Cristo e as palavras de Jesus Cristo permanecer em nós. Ele sendo absoluto na nossa vida. Não o que algum líder falou, o que alguma igreja falou. Ah, mas o meu pastor disse assim. Ah, mas a minha igreja disse assim. Se as palavras de Jesus Cristo, o assim diz o Senhor. Ah, mas o teólogo fulano de tal. Pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então veja aqui essa observação. Como seremos discípulos de Jesus? Claro, lá no livro de Atos também é mencionado a questão de testemunhas, né? Como seremos testemunhas de Jesus Cristo? Está lá no livro de Atos, capítulo 1 ou capítulo 2. Agora, ele falando de sermos seus discípulos, dando muito fruto. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram,
mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Então, João capítulo 15. Usando essa escritura de base, nós vamos dar início então neste vídeo e na medida que Deus nos permitindo, nós vamos fazendo mais transmissões, mas leia este texto meditando nisso, no que Jesus está dizendo. Ele é a videira, nós somos os ramos e precisamos dar frutos. E só daremos frutos estando nele. Sem ele, como ele disse ali, nada podemos fazer. Nós não temos vida de si mesmo. Nós precisamos estar nele, ele em nós, para assim darmos muito fruto. Porque vivemos nos dias da colheita. Ele, como Jesus passou naquela figueira e exigiu dela fruto, ele está exigindo dessa igreja de hoje frutos, desses indivíduos de hoje frutos. Vamos então para uma breve oração. Querido Deus, eterno Pai Celestial, nos aproximamos das Sagradas Escrituras, de um texto muito profundo, creio que propício para estes dias, de tantas unções, de tantos espíritos sedutores, de tantos ensinamentos, interpretações, mas nós desejamos nos aproximar da Tua Palavra e aprender de Ti e desejar, ó Pai, descobrir em nós esta semente, esta eleição, este chamado para produzir os frutos que o Senhor deseja, Pai. Não que uma organização, não que um grupo, mas os frutos provenientes desta semente, palavra em nós. Daquele haja que o Senhor disse, para que esta semente produzisse conforme a sua espécie, desejamos produzir conforme a noiva palavra, estando em Cristo, estando em Ti, produzindo as mesmas obras. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toma o total controle, abençoa, Pai, esta meditação. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então, queridos irmãos, vamos seguindo aqui, já para a primeira citação, a partir do parágrafo 91. Acompanhe com atenção e, se precisar voltar no vídeo para ler, você tem aí toda liberdade, aproveitando que vai estar aqui na tela. Quando um germe entra no ventre da fêmea, você não se tornou um germe humano do seu pai, e então a próxima coisa você se torna um germe de um cão, e a próxima coisa de um gato, a próxima coisa de um frango. Foi tudo germe humano. E o corpo de Jesus Cristo, a noiva, será parte do seu corpo. O que será? Ele foi a palavra, e a noiva terá de ser a palavra. Palavra acrescentada à palavra, acrescenta a palavra. Justificação de Lutero, a santificação de Wesley, o batismo pentecostal do Espírito Santo, restauração dos dons e todo o restante acompanham isto. Está vendo? Tem de ser a palavra em cima de palavra, germe em cima de germe, vida em cima de vida, para apresentar a estatura completa da noiva do Senhor Jesus Cristo. Então veja o que o profeta está dizendo aqui. Ele pregou, ensinou sobre a estatura do varão perfeito, nos mostrou pela Bíblia, citou aqui já a justificação, a santificação, o batismo do Espírito Santo. Ou seja, nós precisamos, a noiva, ela alcança essa estatura, essa plenitude. Ela chega a esse patamar de adoção, de plenitude. Que eu creio que
em cada um de nós há esse clamor, há esse desejo para atingir essa estatura. Senão, não estaríamos aqui interessados nesses assuntos. Agora, lembre-se, você era um atributo. E agora, o negócio é, depois que nós verificamos estas coisas, que Cristo está vindo por sua noiva, agora como nós entramos nessa noiva? Então, vem aquela pergunta, como será? Essa é a questão. Muitos dizem, una-se à nossa congregação. Um deles quer um tipo certo de batismo, um quer fazer isto ou aquilo. Um disse, você tem de falar em línguas ou não, o recebeu. O outro disse, você não tem de falar em línguas. Este diz, você tem de dançar no espírito. Este diz, você tem de gritar. Este, ter uma sensação. Tudo está bem. E então, ainda assim, está tudo errado. Não é diferente dos dias de hoje. Você tem, por exemplo, pessoas que acreditam que nós, os gentios, como os judeus lá, só recebemos o Espírito Santo através de imposição de mãos. Você tem pessoas que acreditam no retorno isolado do profeta. Você tem pessoas que acreditam que Jesus é um, que Deus é outro, que são pessoas distintas, seres distintos. Isso tudo grupos da mensagem. Você tem grupos aí que acreditam no ministério de um homem só, que se você não ouvir a mensagem através daquele pastor, você não vai ser preparado para o arrebatamento. Então, nós temos aí várias interpretações. O profeta está dizendo, ainda assim está tudo errado. Ainda assim está tudo errado. Todos esses grupos afirmam ser a noiva. Todos esses grupos afirmam que receberam a revelação completa, a luz, que os outros não estão vendo, que os outros não receberam. Então, como fica os eleitos diante disso? Porque Jesus falou e ponto final. Se possível fosse, mas não seria possível o eleito ser enganado. O eleito vem com um dispositivo, com uma semente, com uma formação, com uma estrutura que quando algo choca com a palavra, esse alarme dispara nele. Ele não engole, ele não aceita. Aquilo chega a fazer mal para ele. Então, e Deus tem enviado seus homens, seus filhos, seus eleitos, seus servos, para chamar a atenção do povo para a verdade. Vocês têm visto Deus usando homens jovens para despertar o povo acerca de nicolaísmo, acerca do balanismo, jezabelismo, pastores. Deus tem usado homens verdadeiros para chamar a atenção do povo contra os ismos, contra as doutrinas erradas, contra as interpretações, os deslocamentos, contra tudo isto. Agora, tem tido também os falsos aí, usando essa própria mensagem. Porém, como poderia um homem que ou uma mulher, ou um filho de Deus, que nasceu do Espírito de Deus, negar a palavra de Deus? Quando o próprio Deus a interpreta e diz, é isto, eu prometi isto, aqui está, mostrando-a simplesmente tão claro quanto possa. Ora, eles estão destinados a ver isto. Está vendo? Como poderia Cristo negar sua própria palavra? E se Cristo está em você, ele não pode negar sua própria palavra. Então, meus queridos, se um homem, se uma igreja volta atrás em relação à palavra de Deus, é porque Cristo não está nessas pessoas. Que decepção, pastor fulano de tal descreu, a igreja fulano de tal descreu. É porque Cristo não estava nessas pessoas. Cristo não estava naquela igreja. Porque o profeta está dizendo, se Cristo está em você, ele não pode negar sua própria palavra. Um homem
com toda a sabedoria que ele tiver, com toda a teologia que ele tiver, se ele nega a palavra de Deus, Cristo não está nele. Então, como entramos neste corpo? 1 Coríntios 12. Então, para começar, para a gente iniciar um assunto a respeito de noiva, primeiro, você, tem que estar no corpo. Não tem como falar de noiva sem a pessoa nem estar no corpo, sem ela nem ser igreja. Porque a noiva é tirada da igreja. Se a pessoa não foi nem introduzida no corpo, aí veja, irmãos, como que a coisa está feia. A maioria das pessoas aí que professa ser cristão, que professa crer nessa mensagem, nem no corpo isso foi introduzido. O que dizer então de arrebatamento? O que dizer então de noiva? De se tornar a noiva a palavra? Sendo que nem igreja é ainda, para começar. Então a situação é dramática. Todos nós fomos batizados em um Espírito, formando este corpo, por um batismo do Espírito Santo. Isso, se você quiser anotar, 1 Coríntios 12, 13. E por um Espírito todos nós fomos batizados, e o Espírito é a vida de Cristo. Aí volta lá em João 15, Jesus dizendo, eu sou a videira. Sem mim nada podes fazer. Sem mim vós não podeis produzir frutos. Sem mim, em outras palavras, vocês não têm vida. O Espírito é a vida. Está certo? A vida de Cristo. E a vida de qualquer semente, o que ele foi a palavra semente, traz a semente à vida. Você entende? Se essa vida encontra-se na semente e esse batismo do Espírito Santo vem sobre ela, está destinada a trazer vida essa semente. Como eu lhes disse aqui em Fênix não faz tempo. Eu estava conversando com o irmão John Chart e eu estava ali e ele me mostrou uma árvore, uma cítrica. Ele cultivava muitas frutas cítricas e ele me mostrou uma árvore. Ele tinha 8 ou 9 diferentes tipos de frutos e eu disse, que tipo de árvore é essa? Uma laranjeira. Eu disse, por que então o limão e a tangerina e a pocã e a toranja? Ele disse, são todas frutas cítricas. Elas estão enxertadas. Eu disse, entendo. Agora, no próximo ano, todas terão laranjas. Serão... não. O irmão Breno achou que depois, na próxima vez que desse os frutos, ia vir tudo laranja. Aí ele disse, não. Cada árvore dará o próprio. Cada galho dará seu próprio fruto. Então, o galho que era o galho original ali, de laranja, ia dar laranja. Mas os outros enxertados, de limão, toranja, enfim, pocã, ia dar conforme ali a sua natureza. Muitos de vocês, cultivadores de frutos, sabem disso, aqui neste vale de árvores cítricas. Ele dará o seu próprio. Ponha um galho de limão numa laranjeira, ele dará limões, porque é a natureza de um fruto cítrico. Ainda assim, ele não dará o fruto original. Então veja bem, Jesus é a videira, é a árvore da vida. Mesmo a pessoa não tendo essa natureza, essa semente de Deus, por que ela produz? Porque ela está na fonte de vida. Por que o diabo ele usa a igreja? Ele vem para a igreja, vem para a presença de Deus para lançar suas doutrinas, suas enganações. Porque ele não produz vida de si mesmo. Então ele precisa vir nessa fonte de vida para que dali produza a sua espécie. Veja que desde a igreja primitiva lá, ele já veio com a sua semente da discrepância, já introduziu ali o nicolaísmo, todas essas coisas. Por que ele não foi fazer isso lá à parte? Porque ele não tem vida, ele não pode criar. Então ele precisa
de se injetar num lugar que tem vida, porque aí através das leis que Deus já estabeleceu, aquilo venha e produza conforme sua própria espécie. Que aí nós voltamos lá em Gênesis. Ele precisou ir no ventre de Eva, onde tinha vida, injetar sua semente, para que ela, através das leis que Deus já estabeleceu, pudesse então produzir. É o que acontece. Nesse exemplo aqui, vamos supor que a laranjeira seja a semente de Deus noiva, eleitos para arrebatamento. E aí vamos supor que limões aqui seja as virginécia, vamos supor que a tangerina seja a salvação comum, vamos supor que a pocã seja a semente maligna, porque se reúne todos esses tipos nessa fonte de vida. Só que cada um vai produzir a sua espécie. Aí nós estamos vendo todos esses tipos aí de espécies usando a mensagem. Nós temos denominacionais que eram trinitarianos, agora são dualistas na mensagem. Aí nós temos aquelas linhas ali que eu já citei, de retorno isolado e arrebatamento por representação e milênio já espiritual, enfim, toda essa confusão aí. Por quê? Estão produzindo conforme sua própria espécie. Estão na mensagem, que é o lugar hoje onde tem vida, só que produzindo a unção que está por trás deles. Aquela unção que está por trás da pregação deles, mesmo estando na mensagem, vai produzir aquele tipo de espírito ali, aquele tipo de unção. É isso que nós fizemos, nós enxertamos, introduzimos credos, daí, agora olha a explicação do profeta. E assim por diante, enxertamos cada um aqui. Como podem os metodistas produzir algo além de um filho metodista? Como pode qualquer denominação produzir algo além de um filho denominacional? É exatamente isso que está acontecendo. Você toma a palavra de Deus, toma a mensagem do profeta, toma as escrituras e vai conversar e vai dialogar com outra pessoa que professa crer nessa mensagem, você não consegue. Você cita a Bíblia, cita a mensagem e tudo que ele pode te apresentar é o credo dele. É aquela visão que ele está vendo ali, dentro daquela caixinha. Ele não consegue sair de dentro daquela caixa e pelo menos ler as escrituras que você está citando, pelo menos ler a mensagem, o que o profeta está dizendo. A única coisa que ele consegue produzir, ou ela, é aquele credo, é aquele dogma, é um filho metodista, é um filho da doutrina do retorno, é um filho das doutrinas aí que eles têm introduzido aí nesses grupos da mensagem. É o máximo que eles conseguem. Porém, se essa árvore vier a soltar um galho original, e aqui, filho metodista, aí você pode aí olhar para o cenário aí dos grupos, filho do ministério A, filho do ministério B, filho do tabernáculo A, do tabernáculo B, é o que se vê. Porém, se essa árvore vier a soltar um galho original, ele produzirá laranjas. E então, se Deus vier a fazer algo na igreja, será original, de volta com a palavra novamente. Então, meus queridos, se nós queremos ver os dons operando na igreja, uma igreja com a soberania através do Espírito Santo, se nós queremos ver estas coisas em ordem, precisa de Deus vir e fazer algo nessa igreja.
soltar um galho original. Porque também não adianta pelo homem tentar cumprir a palavra. Lembra do que aconteceu com Moisés? Moisés tinha chamado, sua mãe tinha lhe instruído acerca dele ser o libertador, ele sabia. Mas precisa daquilo passar pelo processo de Deus. Aí Moisés tentou por si próprio, tentou produzir vida por si próprio. O que aconteceu? Produziu foi morte, matou um egípcio. Irmãos, ali está o quadro claro do que Jesus estava dizendo ali. Sem mim, nada podeis fazer. Não adianta, meus irmãos, nós, com nossa teologia, com nosso conhecimento, com nosso saber, querer fazer a palavra de Deus funcionar. Precisamos estar enxertados nessa videira, nessa árvore da vida e produzir o galho original. Através de quem? De Cristo. E aí depois que nós estamos em Cristo, o Espírito Santo vai em nós produzir estas coisas. Não adianta nós queremos ir produzir por nós mesmos. Vai gerar só morte. Ou então, no máximo, vai gerar o quê? Mais um grupo que gera um filho da placa que nós colocamos, da unção que nós estamos carregando. Agora, a noiva terá de ser a palavra. Então, se Deus vier a fazer algo na igreja, será original, de volta com a palavra novamente. Exatamente. Tem de ser, porque a vida está na árvore e ela produz sua própria espécie. Então, o que nós desejamos produzir é essa espécie da palavra original. Agora, quando nós verificamos, agora ali está aquela grande igreja que se moveu no decorrer das eras, dando seu fruto. E à medida que os galhos pararam de produzir, eles os podam. Ora, São João 15, nunca podou a videira. Ele tirou os galhos, cortou-os, porque eles não estavam dando fruto algum. Jesus quer fruto para si mesmo. Veja bem, sua esposa deve produzir o tipo de filhos que ele é. Então, se não produz filhos, filhos da noiva, filhos da palavra, então é o filho denominacional. Veja bem. Então, seu primeiro amor pelo mundo e denominação, ela voltou a isso. E não pode produzir um verdadeiro e genuíno cristão nascido de novo, porque não há nada ali para produzi-lo. É o que tem acontecido. Aí as igrejas produzem quantidade, mas não produzem essa qualidade, que é o quê? Filhos da noiva, filhos da palavra. Do mesmo modo que se você tomar um galho de limão e o enfiar ali, ele dará limão, porém não pode dar laranja, porque não estava ali no princípio. Porém, se foi ordenado no princípio, presciência de Deus, predestinado e nascido, tem de produzir laranja. Então veja que o assunto ele vai tomando uma direção profunda e delicada. Por quê, irmãos? Por isso que não adianta nós querer fazer alguma coisa. Porque caminha para o quê? Para a presciência de Deus. O que Deus predestinou, o que Deus escolheu, o que estava na parte de trás da mente de Deus, o que estava determinado por Deus. Aí não adianta eu querer fazer esse limão ser laranja. É assim com a igreja do Deus vivo. Né? Quando a hora chega, desde que Deus comece a fazer algo, todos pegam a bola e se adiantam. Ao que acontece, irmãos, na maioria das vezes. Deus traz um avivamento, Deus traz mais luz,
Aí as pessoas não conseguem assimilar aquilo, fazer esse processo que nós estamos falando aqui, estar em Cristo, para que Cristo opere essas coisas. Não, eles já pegam a bola e se adianta. Tá vendo? Sempre tem sido assim. Eu estava lendo na história de Martim Lutero, que não faz muito, não foi tão difícil crer que Martim Lutero pudesse protestar a Igreja Católica e passar impune com isto. Porém, a coisa estranha foi ele poder manter a cabeça acima de todo o fanatismo que seguiu seu reavivamento e ainda assim permanecer correto em sua justificação. Está vendo? Simplesmente tudo, personificações e tudo mais o seguiram. Irmãos, eu quero chamar a sua completa atenção para esse parágrafo 101, mensagem ao arrebatamento, como vocês estão vendo aqui. Pegue e leia esses parágrafos aqui que eu estou trazendo para vocês. Claro, leia a mensagem ali no contexto, no texto, mas eu quero chamar a sua atenção, tudo isso que eu já li aqui, mas principalmente esse parágrafo 101. Estamos vivendo em mais um desses momentos, né, que se repetiu ao longo da história da igreja, em que Deus trouxe luz para nós. É luz sobre luz, nós sabemos que a revelação é nos dada gradativamente. Só que o que acontece? As pessoas pegam a bola e se adiantam. O pastor Davi estava mostrando aqui na igreja, se o diabo não consegue te impedir de ficar ali nos 99%, que é aquém, ele vai tentar te empurrar lá para os 101, cento e tantos. O que acontece? Deus levanta seus homens e mostra, olha as obras do nicolaísmo, olha a doutrina do nicolaísmo. Aí o diabo está vendo que as pessoas vão ver aquilo ali, vão chegar no entendimento, na revelação, ele empurra lá para as personificações, ou ele empurra lá para o jezabelismo, ou ele empurra lá para outro extremo. Olha, agora vamos ter um grupo de eleitos. Vamos ter um grupo aqui que só tem eleito agora. Ou só recebe o Espírito Santo agora por imposição de mãos. Quem não recebeu oração por imposição de mãos não recebeu o Espírito Santo. Irmãos, somos o povo gentil. Não tem padrão para nós receber o Espírito Santo escrituristicamente. O padrão é o quê? É o processo. Arrependei-vos, cada um de vós, sejam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Confessar os seus pecados, arrepender. Tem pessoas que antes de batizar ali pelas águas, receberam o Espírito Santo. Então, essas coisas. Não, agora temos que ter um pastor local. Aí na marra vai e se produz pastores. Pode estar exercendo o ofício de pastor, mas sem um ministério. Ministério é algo pré-ordenado por Deus. Foi chamado por Deus para aquilo. Foi dado por Deus antes do nascimento. Tem muitos homens que exercem o ofício de pastor, mas não são pastores. Então, todo esse tipo de coisa acontecendo. Por quê? As pessoas pegam a bola e adianta. Aí o profeta está dizendo que o mais difícil não foi Lutero protestar a gigante, a potência, o império do catolicismo. Mas foi ele se manter no centro, no equilíbrio, permanecer correto em sua justificação, na revelação que Deus lhe deu, diante de toda a personificação, de toda a equívoco, exagero que aconteceu nos seus dias. E assim também nos dias de Wesley, depois os pentecostais, e agora nos nossos dias. Uma bagunça completa, um caos completo que as pessoas estão fazendo.
Não, agora vamos ficar só em casa. Fica ali ouvindo a fita, amém, maravilha. Tenho um respeito enorme pelos preciosos irmãos que ficam ali só ouvindo a fita. Mas o que o profeta disse, meus irmãos? Se vocês creem no profeta, então ouça o que mais o profeta disse. Então, o mais difícil hoje, em meio a toda essa confusão, é você se permanecer sóbrio, você permanecer em Cristo, permanecer no centro, no equilíbrio e produzir esse fruto, essa palavra original. Vou encerrar aqui nestes parágrafos. Veja a senhora MacPherson, não me lembro aqui a pronúncia certa aqui desse nome, mas que tinha este templo aqui. Toda dama pregadora tinha aquelas asas e carregava a Bíblia da mesma maneira, só personificações carnais. Eles não podem ser originais. É assim que as igrejas não podem ser. Deixe uma igreja adquirir alguma coisa na cidade, a outra igreja não pode suportar isso. Eles a adquirem, né? Quer copiar. Está vendo? Eles não são mais originais. A palavra de Deus é original, é a palavra. E ela tem de produzir sua espécie em sua ocasião própria, eleita, predestinada pelo Pai, Deus. É tudo uma cópia. As igrejas querendo copiar umas às outras. Agora, como entramos nesta igreja? Todos nós fomos batizados em um Espírito, formando este corpo, corpo de Cristo, que é a noiva, a palavra, batizados ali pelo Espírito Santo. Mensagem ao arrebatamento. Bons, veja, foi ele manter a cabeça acima de todo fanatismo que seguiu seu reavivamento e ainda permanecer correto em sua justificação. Está vendo? Simplesmente tudo, personificações e tudo mais o seguiram. Veja o que tem se tornado os grupos das igrejas da mensagem, irmãos. Quanto fanatismo, extremismo, uma bagunça, um caos completo. Mas Deus está nos advertindo para a palavra de Deus, que é original, é a palavra, e ela, a noiva, tem de produzir sua espécie em sua ocasião própria, eleita, predestinada pelo Pai, Deus. É para isso que Deus tem nos chamado. É para isso que Deus tem nos comissionado. Meus queridos, que Deus os abençoe. Eu vou parar por aqui. Vamos, se assim Deus nos permitir, ter uma próxima transmissão aqui para a continuidade deste assunto. Que Deus os abençoe. Agradeça a sua audiência. Compartilhe, curta e nos ajude a alcançar mais pessoas, para que, de uma forma ou de outra, os eleitos sejam abençoados com o que Deus tem nos trazido. E temos também outros irmãos, outros eleitos de Deus que têm trabalhado, que têm sido de grande bênção para nós, cada um com a sua porção que Deus tem dado. Orem por esses homens, orem por esses ministros, por estes pastores, por estes obreiros que têm trabalhado, esses trabalhadores da hora undécima. O inimigo tem se levantado furiosamente, mas como Deus nos prometeu que edificaria a sua igreja sobre a revelação e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Que Deus os abençoe, shalom e até a próxima.